Muito bem, acho que está na hora de mudar, mais uma vez. Vocês já viram o que aconteceria se a lua Titã, Ganímedes e até Plutão substituíssem nossa lua. E agora está na hora de usar outra lua do sistema solar. Desta vez é a bela Europa, uma das milhares de luas de Júpiter. Eu sei que você gosta da lua, mas ela já está ultrapassada. Vamos escolher algo novo, algo mais estiloso. E Europa seria uma baita melhoria. Ou talvez deixaria consequências terríveis para o nosso planeta. Será mesmo? Vamos descobrir. Eu sou o Gabriel Nogueira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E desta vez, vamos descobrir o que aconteceria se Europa fosse a lua da Terra. Europa é uma das 97 luas de Júpiter. Então, é claro que ele não se importaria se a gente a pegássemos emprestada. Coberta por uma espessa camada de gelo, muitos cientistas acreditam que abaixo da crosta gelada há um oceano escondido. Missões como a Galileu, da NASA, detectaram fortes evidências de que Europa possui um oceano global subterrâneo. E por mais que Europa seja menor que a nossa Lua, com apenas 3.100 quilômetros, o oceano que ela pode abrigar pode conter mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. E ele deve estar sob uma crosta de gelo que pode ter entre 10 e 30 quilômetros de espessura. Devido à sua superfície gelada, Europa reflete muita luz solar, tornando-a muito brilhante. Cerca de 2 a 3 vezes mais brilhante que a nossa Lua, para ser exato. E para tornar a proposta ainda mais atraente, Europa possui os 3 elementos essenciais para a vida: água, química e energia. A água de Europa dissolve nutrientes, permitindo que sejam absorvidos por quaisquer organismos que vivam nela. E as temperaturas em Europa, na órbita de Júpiter, mudam conforme a região. No Equador é de 160 graus Celsius negativos, enquanto nos polos é de 220 graus Celsius negativos. Se substituíssemos a nossa Lua por Europa, mantendo a mesma distância média de 384 mil quilômetros, ela pareceria levemente menor no céu, mas muito mais brilhante. Europa reflete mais luz solar do que a nossa Lua, porque sua superfície é composta quase inteiramente por gelo de água. As noites seriam mais claras, mais azuladas, quase polares. Se você tem dificuldade para dormir, com essa lua no céu é aí que você não dorme mais mesmo. Ela seria igual uma lanterna gigante iluminando tudo ao redor. Não só você, mas muitos animais com hábitos noturnos que dependem da escuridão para caçar e se alimentar seriam prejudicados, já que seriam vistos com mais facilidade, o que abalaria a cadeia alimentar. Mas o que mais chamaria a atenção seriam as fissuras avermelhadas cruzando a superfície. Essas linhas são rachaduras causadas por forças gravitacionais intensas. Na órbita de Júpiter, elas acontecem porque Europa é constantemente esticada e comprimida. Agora, imagine isso só que com a Terra no papel de Júpiter. A massa da nossa Lua é 1,5 vezes maior que Europa. Isso significa que Europa teria um efeito gravitacional muito mais fraco sobre a Terra. As marés dos nossos oceanos vão diminuir drasticamente, e com isso deixariam de remover poluentes e de circular nutrientes, substâncias essenciais para a sobrevivência de plantas e animais marinhos. Se as marés ficarem desreguladas, isso poderá ter um efeito devastador nos ecossistemas e levar a extinções em massa. Bom, não pode piorar, né? Não fique bravo, mas talvez tenhamos destruído o planeta inteiro.
Nossa Lua atual ajuda a estabilizar o eixo de inclinação da Terra. Isso mantém nosso clima relativamente estável ao longo de milhões de anos. Como a Europa é menos massiva, essa estabilização seria um pouco menor. O eixo terrestre poderia variar mais ao longo do tempo. Não seria um desastre imediato, mas em escalas de milhões de anos, o planeta poderia enfrentar ciclos climáticos mais intensos, como eras do gelo mais severas e períodos quentes mais extremos. Mas nem tudo é só coisa ruim. Comparada à nossa Lua atual, Europa seria infinitamente mais interessante para a exploração científica. Isso porque existe uma possibilidade real de vida microscópica em seus oceanos. Se estivesse orbitando a Terra, o nível de radiação seria muito menor do que no ambiente extremo de Júpiter. Isso tornaria a superfície relativamente mais segura. A única radiação que seria preocupante é a vinda do Sol. Porém, bases poderiam ser construídas sobre o gelo. Missões de perfuração tentariam alcançar o oceano subterrâneo. A primeira vez que uma sonda atravessasse o gelo e encontrasse algo vivo seria o maior evento da história da humanidade. Agora temos um porém. Hoje, o interior de Europa é aquecido por algo chamado de aquecimento de maré. A gravidade gigantesca de Júpiter estica e comprime a Lua o tempo todo. Essa deformação constante gera fricção interna, e fricção gera calor. Esse calor é o que mantém o oceano subterrâneo líquido. Mas a Terra é muito menor que Júpiter. Se colocássemos Europa na mesma distância da nossa Lua, o aquecimento por maré seria muito mais fraco. Então, o que aconteceria? O mais provável é que, ao longo de milhões de anos, o oceano subterrâneo começasse lentamente a congelar. Não seria imediato. Europa ainda possui calor interno acumulado. Mas com o passar do tempo, o oceano poderia se tornar cada vez mais congelado. Agora vem a parte curiosa. Enquanto o interior começaria lentamente a esfriar, a superfície ficaria mais quente. Com Júpiter, Europa recebe apenas cerca de 4% da luz solar que a Terra recebe. Se estivesse na órbita terrestre, ela passaria a receber cerca de 25 vezes mais energia do Sol. Isso aumentaria a temperatura superficial, mas não o suficiente para criar oceanos globais na superfície. Isso porque Europa não tem atmosfera significativa. O que ela tem é uma exosfera, uma camada fina de gases. Mas só com isso não tem como surgir um efeito estufa para manter a água líquida estável, e o aquecimento na superfície apenas alimentaria sua exosfera fina, que não seria capaz de manter água na superfície por muito tempo. Bom, mais uma vez não achamos uma substituta para a Lua. Parece que qualquer coisa que a gente troca pela Lua vai dar ruim para a Terra. Isso mostra o quanto o lugar que vivemos é frágil. Claro que mudanças gigantescas como trocar a Lua traz consequências, mas até pequenas mudanças, como o aquecimento global ao longo dos anos, já deixa nosso planeta cada vez menos habitável para nós. Às vezes a gente olha para o céu buscando mundos habitáveis, mas esquecemos que já estamos vivendo em um milagre extremamente delicado. Pronto, Europa, está de volta ao seu lugar.